Fala pessoal, a gente tá dando início ao nosso primeiro episódio do Café com Network e pode ter certeza que essa vai ser uma aventura que eu particularmente eu tô muito ansioso para começar esse período aí, onde a gente vai ter muito aprendizado, muito network, muito café, né? Com certeza vai ter muito café. Então, a gente tá iniciando esse projeto com muito orgulho de verdade. A nossa intenção é agregar na tua vida de alguma forma. É um projeto que tem eu, o Wesley, tem Rômulo, Wagner, Thiago e Walter como os sócios responsáveis, né, na frente. E a gente está muito feliz, de verdade. E hoje a gente está aqui com um convidado incrível, de verdade, que o Wesley vai apresentando aí pra gente. Fala pessoal, boa tarde. O cara ele é simplesmente dentista, formado pela UFPE e atleta, empreende só há 13 anos. Ele é especialista em plantio guiado, mentor em gestão de clínicas e o mais interessante assim que eu achei, ele é colecionador de Fusca. Quem será? Quem é? Rafael Freire. Simbora, pessoal. É um prazer estar cortando a fitinha desse projeto aí, que eu tenho certeza que é fantástico, né? Cortando a fitinha porque eu sou o primeiro entrevistado. Esse é o episódio 1. E eu fico muito feliz pelo convite e espero conseguir contribuir bastante nesse bate-papo hoje, descontraído, porém com muito conteúdo na vida das pessoas que assistirem esse vídeo, né? Então vamos embora. Fala aí, Rafa, um pouco da tua história, assim, teus hobbies, um pouco da tua biografia, digamos assim, né? Que é só nós perguntar, né? Hã? Não é curta, né? Não é simples também. Vou perguntar quem é Rafael Freitas hoje. Primeiro ele falou que eu empreendo há 13 anos, né? Eu acho que é CNPJ aberto que ele falou, porque eu empreendo desde que eu nasci. Eu acredito muito em dom e eu tenho a facilidade de comunicar com as pessoas. E isso aí facilita muito no segmento empresarial. E desde criança já me viam com outro olhar. Eu era aquela criança que, primeiro, eu sou família de comerciantes. Meu avô era comerciante aqui no município do Cabo, num segmento de sapataria, de calçados. E eu criança já ia para a feira daqui para poder trabalhar na loja dele. Era uma loja, mas ficava no comércio. Eu já aprendi a atender os clientes lá. Nas minhas férias eu ia para lá, férias de janeiro, vendia bolsa infantil. Eu achava o máximo isso aí. Também trabalhava em mercado, ajudando parentes nossos que têm supermercado. Então eu sempre fui muito instigado por conversar com pessoas, conectar com pessoas, vender, mas vender com uma venda qualificada, sempre entregando para a pessoa o que eu quero para mim, que é um valor cristão de amar o próximo como a ti mesmo, né? Então isso eu carrego comigo durante toda a minha vida e tenho a certeza que é algo inegociável e imutável. Perfeito, né? Então, Rafael se resume é empreendedor, desde o nascimento. Digamos assim, fora as qualificações. E tu acha que a comunicação é um precursor muito importante para empreender? Porque na verdade venda é conexão, né? Conexão a gente na verdade tem que entender a pessoa, porque a pessoa ela compra pelo motivo dela e não pelo nosso motivo. Então a gente tem que escutar. Então se a pessoa tem dificuldade de comunicação, tenha certeza, ele vai ter uma grande barreira no segmento empresarial. É importante a gente lidar com pessoas. Verdade, verdade. Pegando só um gancho aqui, tu fala da comunicação, né? Que a venda, a ideia da venda é solucionar a dor do paciente, né? Do cliente. Às vezes a gente quer empurrar uma venda para somar nosso faturamento, mas a ideia não é essa. Não. É de fato solucionar. Vamos lá no início rapidinho, quando tu se forma como dentista pelo FPE. Aí falando aqui antes, bastidores, aí você falou, não sou dentista, né? Aí quer saber sobre isso. Não, Porque eu digo que eu não sou dentista. Eu sou formado em odontologia e eu faço odontologia, mas eu sou Rafael. Porque existe toda uma sequência na nossa vida. Quem você é, o que você faz para você ter alguma coisa. Então, eu sou Rafael Freitas porque o seu ser é inegociável. Dentista tem um monte por aí, mas Rafael Freitas é único. Então, se você tem o seu ser forte, fortalecido, seus princípios e valores e sua conduta bem blindada, o que você faz pouco importa para o seu ser, tá? Né? Mas, de fato, eu sou formado, porque eu brinquei com ele dizendo que eu não sou dentista. Eu faço odontologia, mas minha formação é odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco.
a faculdade ensina a gente a questão técnica da coisa, ajeitar um dente, mas empreender, de fato, a gente é lançado no mercado de trabalho, principalmente a universidade pública, porque ela, de fato, forma a gente para o SUS. Ela não forma a gente para o mercado de trabalho. E a gente se forma tecnicamente, robusto tecnicamente, teoricamente, né? Mas quando vai para a prática, vê um tal de contador falar sobre FGTS, sobre imposto, sobre Simples Nacional, e o cara faz, que danado é isso. Mais diferente dele, né? Acho que você, como você falou no início, você já tá enraizado, né? É algo muito seu, desde novo, o empreendedorismo. Mas empreender é diferente de gerir. Sim, não, Empreender comportamento. eu tô falando de venda, né? Mas gerir, você tem que entender de números, de crescimento, na hora de investir, quando investir, clareza nos números. Até eu tenho um contador fera nisso aí, de números, chamado Ícaro. Esse cara aqui, ele é o maníaco dos números aí, e nos dá clareza hoje em dia de onde a gente investir, como, e ele até fala, Rafael, a tua maestria fez tu chegar até aqui, mas de forma bem empírica. Você não ia com números, e agora você com números faz clareza, né? Então, de fato, a formação da gente, principalmente na universidade pública, não sei se eles estão mudando aí a grade curricular, estou falando aí de 2011, quando eu me formei, eu entrei em 2007. Então, a gente passou por toda uma transição lá, está passando por toda a transição de mudança de grade curricular para poder transformar o dentista de fato num dentista moderno, né? Mas a minha formação não. A minha formação eu tive que, de fato, entrar no mercado de trabalho e aprender a trancos e barrancos. Isso. E tu falasse sobre que é empreendedor nato, né? Um dom. Tu pontuou isso dessa forma. E deixou bem claro, que é para todo mundo saber, né, que empreender é diferente de você passar a ter um negócio. No teu caso, tu falou que empreender foi um dom. E no momento que tu se viu aí de frente com a clínica, abrindo o teu próprio negócio, foi muito difícil, assim, o primeiro impacto, o fluir dos primeiros meses, anos. Como é que foi essa... Então, eu digo que eu fui muito agraciado em me formar no boom de Suape. Minha clínica ela está localizada no território do Porto de Suape, aqui que é Cabo de Santo Agostinho, e eu peguei aquele boom. E eu aproveitei eu digo que minha clínica ela nunca passou por nenhuma dificuldade desde o início. Para quem não me conhece, eu não vim de família afortunada, de fato, construir todo esse legado, essa estrutura aqui da clínica, muito suor, muita odontologia, muita abdicação, muito estudo, tá? E aproveitei essa oportunidade de crescimento logo no início lá, que não faltava paciente. Também Rafael ia até 2 da manhã, 3 da manhã, pegado, aproveitando aquela oportunidade. Eu investi nesse início aí numa coisa que é inegociável, ninguém toma. Meu pai sempre falava isso aí. Meu pai dizia, Rafael, eu vou te deixar a maior herança que um pai pode deixar por filho, que são princípios e valores, que isso é inegociável, e estudo. De fato, meus pais entregaram um feijão com arroz, o basicão, era a alimentação, graças a Deus, eu nunca passei por necessidade de fome, e estudo. Então, como eu já tinha esse conhecimento desde sempre, e outra coisa, esporte, né? Eu acredito muito no esporte, na questão da competitividade. Meus pais sempre estimularam eu praticar esporte, e o esporte tem uma coisa boa. Primeiro, esporte coletivo, aprender a trabalhar em coletividade. A gente vai mais longe quando a gente vai junto. Pode ser que seja mais lento, porque rápido o cara corre um sprint e aí vai-se embora, né? Mas a gente vai mais coeso, quando a gente tem uma equipe, grupo, um crescimento coletivo. E o esporte tem a questão também de você sempre achar que está apostando, sempre achar que tem um concorrente e sempre estar instável, buscando o crescimento, né? Então, eu aproveitei esse momento inicial de swap para investir na minha formação técnica, logo quando eu recém-formado, recém-clínica aberta, porque eu tenho 13 anos de formado e agora em julho, dia 2 de julho, a clínica faz 13 anos. Então, com 6 meses, eu já abri meu negócio de forma ousada, sem muito planejamento, sem ter um padrinho financeiro, de fato, comprando uma cadeira de dentista bem fraquinha, que era o que dava para o momento. Assim que eu pude, já fui evoluindo. Um raio-x que era vergonhoso, mas ele fazia a função dele, que era radiografar. E assim eu comecei, fazendo 2 especializações ao mesmo tempo,
E quando passou o boom do swap, as pessoas que investiram em imóveis, os imóveis ficaram desocupados. E eu que investi em educação, minha cabeça estava sempre ocupada. Bom, né? Então, pô, acabou-se, foguete, velho. Sobre tu falasse aí de atleta, a gente tava conversando assim pra cá e eu vi que o Instagram tu é bem movimentado, né? Gosta muito de correr. Inclusive, hoje, antes do podcast, postasse 4 da manhã, 3 da manhã, acho que praticamente tu acordou o sol. E eu acordo ele todo dia. Todo dia, né? Tu fala também sobre oportunidade. A gente tava aqui nos bastidores conversando com o Alisson e eu me questionei por quê? O doutor Rafael abriu aqui em Cabo uma clínica desse tamanho, desse porte, com uma estrutura tão boa, com uma qualidade muito boa de serviço, não no Rio Mar, por exemplo, que é muito comum, né? Hoje os dentistas sempre que quer aumentar o ticket e corre para o Rio Mar. E aí, ouvindo agora da oportunidade que você pegou lá do início, swap dando um bom, então foi muito inteligente, eu acho, a sua estratégia. Mas eu podia ter me mudado pro Rio Mar depois, né? Sim, com certeza, né? Hoje, né? Hoje, onde, Uau. na verdade, e a gente, pernambucano, ele é muito bairrista. E eu sou cabense, com muito orgulho. Eu sou nascido e criado aqui. Eu brinco que vocês, na verdade, para quem não sabe, eles fizeram questão de gravar o podcast aqui na minha clínica. Essa aqui é a minha sala de atendimento. E eu vou mais a fundo. Aqui é meu quarto de criança. Eu dormi aqui, trabalho aqui e estou gravando o primeiro podcast do Café com Network e o primeiro podcast meu também como pessoa. Isso aí, na verdade, é algo que eu já estou bem instigado, é muito conhecimento, e eu acho que o conhecimento que ele não é passado adiante é conhecimento vazio. Então, esse é o primeiro podcast deles, primeiro podcast meu, mas vai ter muita coisa aí. Então, fique de olho que eu vou esvaziar minha mente para encher a sua. O objetivo é esse. Pode frisar, fica aí até o final. A gente consegue, a gente expectativa. Ou demais. Mas é massa isso aí que tu fala, tipo, literalmente teu quarto era aqui. Então, Não era uma reforma, era uma casa. E essa pergunta aí, tenha certeza que não é a primeira vez que eu ouço. Rafael, como é que tu pode montar uma estrutura dessa no Cabo? O pessoal do Cabo que quer uma coisinha melhor, o pessoal vai pra Boa Viagem. Eu falei, vai porque não tem. A partir do momento que uma pessoa acredita nisso aí, e até porque aqui vai além do negócio. Porque aqui é minha profissão. Então, e tem a questão emocional também, a questão passional. Então, a gente acaba jogando muito amor no que a gente entrega. É um valor aqui da clínica. É a sua casa, né? Poxa, eu passo muito mais tempo aqui acordado do que em casa. Imagina. Então, aqui tem que ser realmente um ambiente aconchegante, um ambiente tecnológico. Eu sou fissurado em tecnologia, mas tecnologia, de fato, vai impactar a vida das pessoas. Entendeu? Mas eu ouvi isso de Alisson, né? Ele falou assim, Rafael, ele é apaixonado por pessoas pelo Cabo. Ele gosta de estar aqui, ele sente prazer em estar aqui. Não, e a gente vê o impacto, que isso que tu tá falando não é só de palavras, né? A gente vê aqui, de fato, o impacto que se gera ao você entrar na clínica. A recepção, como você é atendido, o corredor, como tudo é bem esquematizado, até esses peixes aqui. Tudo é muito... engraçado que as atendentes, né? As funcionárias são muito, muito parecidas com você, pô, né? Parece que eles têm uma sinergia muito forte. Exato. Muito, muito bacana isso. Voltando um pouco para atletismo, Rafa. Isso é um tabu, eu acredito que na vida de muito empresário, né? Porque eu ouço, pelo menos, falar e vejo isso vivenciado, de fato. Na cabeça do povo, é um tabu muito grande você conseguir conciliar as duas coisas. Você ser... Não quero nem botar como um atleta, mas cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo e também conseguir cuidar do seu negócio e cuidar da sua família. Tu acha que, mesmo no início, você está começando agora, é possível você conseguir conciliar tudo? Ou tem momentos que algo sai do caminho, desestabiliza, você tem que desfocar um pouquinho para focar mais no seu negócio? Como é a tua concepção, principalmente a vivência em relação a isso? Então, logo por sair do caminho, né? Sair do caminho pode até acontecer. Você pode estar vivendo um momento que, de fato, você tem que demandar mais energia para algum projeto e você deixar um pouco de lado para poder focar ali e dar aquele resultado, mas sempre tem que voltar para sua origem, para a base, tá? Eu acredito muito em esporte não só como um exercício físico, mas também como saúde mental, você extravasar, a gente sabe que libera uma cascada de hormônios aí de prazer, de satisfação, fora também o resultado que você começa a mudar hábito e muda a sua vida. E assim, em relação a tempo, poxa,
Tempo é controle, né? Você tem que ter controle do seu tempo. Deus, ele é perfeito, ele criou 24 horas. E se porventura você não consegue organizar a sua rotina para caber espaço para família, para exercício matinal, eu sou matinal pra caramba. Eu acredito muito no livro O Milagre da Manhã, depois a gente pode conversar um pouco. E seus negócios, se você não organizar direitinho, não é por falta de tempo, tenha certeza. É por falta de foco e de você colocar de fato energia naquela situação ali. Tempo é desculpa. É interessante o que você fala, porque às vezes tem a sensação que, poxa, como você falou, todo mundo tem 24 horas, né? Mas como é que Rafael consegue acordar às 3, correr, ir pra academia, vir pro consultório, fazer cirurgia, voltar pra casa? Aí digo, poxa, Cuidar de 2 filhos. isso. Aí, às vezes a gente começa a se auto-sabotar, né? Ah, não tenho tempo não, tô muito cansado. Mas, poxa, se você consegue, porque eu não vou conseguir também. É você ter um propósito muito consolidado do que você quer, entendeu? Eu sou aquele cara que, como eu falo, eu preciso de um esporte, de fato, que ele me desafie diariamente. Eu falo porque na verdade eu não consigo largar, mas eu vou dizer, hoje eu era atleta de CrossFit, amo correr, amo musculação. Musculação é mais questão estética, mas exercício que me desafia diariamente a evoluir é onde está meu tesão, né? Sempre gostei da melhoria. Um negócio interessante que tu falasse foi sobre controle, né? Na verdade, assim que a gente iniciou, tu falasse sobre o esporte ser meio que um reflexo do empreendedorismo, né? Porque o conceito empreendedor tem dor no meio. E muitas vezes as pessoas querem fugir desse processo doloroso, desconfortável. Só que eu percebo, particularmente, que a dor tem ligação com o nosso crescimento. Faz parte do processo, né? Seja empreendendo, né? Seja no atletismo. Então, é uma coisa que a gente pode ver que está, de certa forma, coligado, né? Aí tu fala assim, deixar um pouco de lado para focar no projeto para fazer funcionar. Esse deixar de lado, necessariamente a pergunta seria literalmente deixar de lado ou abandonar por um tempo? É possível manter numa frequência menor ou é necessário abandonar? Eu não sei o que é frequência menor. Sim. Eu tô dando um conselho para você não parar. Sim. Mas eu não paro. Independente do momento que eu tô vivendo da vida, todo dia eu acordo mais cedo. Se de fato, eu não, por exemplo, geralmente eu acordo 4h30 da manhã. Para de 5 horas já fazendo exercício. Só que no momento eu tô numa correria muito grande. Quem me acompanha de perto sabe, a gente tá com expansão da clínica, eu com alguns projetos pessoais também, familiar. Então tá me obrigando a acordar meia hora mais cedo. 4 horas da manhã eu já tô me exercitando. Como eu sou viciado em exercício, eu tenho uma academia em casa, entendeu? Já para poder poupar esses 30 minutos aí, uma microacademia que dá para poder fazer meus exercícios lá, e eu já saio para correr. Então, na verdade, eu saio me moldando ao momento que eu tô vivendo na vida. Quando meu filho nasceu, eu treinava em casa mesmo para poder dar o suporte à minha esposa no início, ou senão depois que ele começou a crescer, comecei a treinar na hora do almoço. Isso aí para mim é uma trava gigante, porque eu acredito muito no milagre da manhã. Eu funciono de manhã, eu sou matinal. Também não queira muita coisa de Rafael, 8, 9 da noite, que Rafael já tá pifando, entendeu? Então a gente tem que ir se moldando as situações e não abandonar, porque de fato, como ele falou, é desculpa, velho. Não tem pra onde. Voltando um pouquinho para Rafael, tu me falasse que tu fizesse 3 especializações, né? Depois que se formasse. Já fiz algumas, né? Eu já fiz mais. E eu sei que você é especialista em implante guiado. Eu fiquei com uma curiosidade. O que seria isso? O que é um implante guiado? Na verdade, eu sou especialista em implante dentário, né? Implante guiado é a técnica. Implante dentário é o substituto da raiz, todo mundo conhece. E essa técnica guiada aí, nosso objetivo é operar o paciente através de tecnologia, tá? Funciona da seguinte forma, a gente escaneia, como eu falei, eu sou fissurado em tecnologia. Então a gente escaneia o paciente, a gente fica com o paciente virtual e através de um software a gente faz a cirurgia antes no computador. E através de uma impressora 3D, que também tem aqui na clínica, a gente imprime um guia cirúrgico que eu só posso fazer o implante naquela posição. Então isso aí, o nome é guiado por isso, que existe um guia para que a gente posicione o implante na posição ideal, baseado na cirurgia virtual. Então com isso eu faço a cirurgia hoje em dia sem corte, sem ponto grande na maioria, rápida. E quero já até vivenciou aqui, faz 5 minutos, 3 minutos eu coloquei implante, eu fico brincando. 2 implantes, né? 2 implantes em 4 minutos, 2 implantes em 7 minutos. Sem competir, né?
Mesmo sendo atleta, gostando de competir, mas ali a gente tem muito compromisso Sim. com entregar direitinho ao paciente. Mas, de fato, é algo prático. Que a intenção não é a velocidade, né? É a qualidade. Mas é veloz porque, na verdade, ele é prático. A gente já operou o paciente antes no software. Então, o paciente ele é presenteado com algo previsível, sabendo que não vai atingir nenhum nervo, nenhuma área nobre. Risco hemorrágico também não vou dizer zero, mas dá nem para mensurar, tá? Pós-operatório maravilhoso, já que não tem risco de hemorragia, não tem ponto incomodando. Então, como eu falei para vocês, a gente tem que estar buscando sempre tecnologia para poder mudar a vida das pessoas, porque muitas pessoas, elas sabem da necessidade de fazer o implante dentário, mas não quer passar pelo processo. Mas interessante você falar, se você faz a cirurgia antes, né? No software. Exato. Interessante. Mas fora essa, tem outra mais especialização? Eu sou especialista na parte de canal, mas eu não exerço mais. E eu não gosto nem de falar de especialidade, porque na verdade a gente acaba rotulando o dentista como especialista. Eu cuido de pessoas, já. Acabou-se. O que eu não resolvo, tem da minha equipe quem resolva. Nossa. Entendeu? E o dono da Apple, ele mesmo fazia faculdade lá de eletrônica, mecatrônica, tal, de engenharia. E ele percebeu que ele não precisava entender muito de engenharia, tinha que entender de pessoas, o que a pessoa queria no mercado e ter técnicos que desenvolvam o que ele pensava, né? Então é baseado mais ou menos nisso que eu conduzo a clínica. Eu cuido de pessoas, o diagnóstico é meu, eu faço questão de cuidar do diagnóstico para poder entregar um valor de empatia, mas a entrega eu tenho uma equipe que entrega tudo, a gente faz de tudo aqui da odontologia. Ele vai e ele volta pro time de futebol, sabe? A minha visão agora tá aqui é o seguinte, ele falou desde o começo, né, sobre esporte. Parece que ele tá no campo, né? Ele é o técnico, mas aí você não pode bater o pênalti, tem alguém que bate o pênalti pra mim. Tem alguém que faz a faca muito perfeita. Não posso bater, mas tem alguém pra mim. Sobre a oportunidade, Rafa. É rapidinho, ele falou de esporte, eu acho que não tá aí. Eu sou diretor de um time de futebol. Não tá. Qual o time? Eu sou diretor do time da Cabeça, Associação Desportiva Cabeça. Sou diretor de esporte, né, de futebol do time, tá? E é algo que também vai também pela paixão. Eu, quando criança, como eu falei, eu sempre pratiquei esporte. Eu jogava nas categorias de base, que era Lucão, a escolinha dos toques. E eu sempre vi o time da Cabeça jogar. E como toda criança, moleque, a maioria sonha em ser jogador. E eu sonhava ser jogador. Não realizei como jogador, mas me realizo trabalhando com futebol também, com o time local aqui da cidade, entregando muito amor, porque eu acredito que o esporte, de fato, transforma a vida, tira as pessoas da marginalidade e dá oportunidade. Sobre a oportunidade, pegando esse embaixo. Tu falasse que enxergou a oportunidade de abrir a clínica aqui, na época de swap, né, no estudo e tal. Quando tu abriu, já era predito na tua cabeça, claro, uma clínica de luxo no Cabo, ou era tipo assim, vou só iniciar para ver o que é que vai dar? Já estava construído isso aqui? Não, eu até agradeço a Deus, porque ele me deu muito além do que eu imaginava um dia ter. Eu montei do jeito que dava, não pensei muito, não tinha nem essa expertise empresarial, como eu falei a vocês, aí se forma tecnicamente, mas eu tinha um valor, que é o valor de entregar sempre o meu melhor na condição que eu tenho, até ter condição melhor para entregar melhor ainda, né? Isso aí é Mário Sérgio Cortella, ele fala isso aí, eu tenho isso muito comigo, mesmo quando eu era bem simplório, uma clínica bem basicona, mas eu botava material rebonde na gaveta, entregava resina boa, o melhor que eu podia eu entregava. Às vezes a estrutura não era tão imponente, tão legal como é hoje, mas a odontologia sempre foi entregue com muita responsabilidade. E a gente acaba sendo presenteado ao longo do tempo, porque no início a gente acha que a gente está fazendo certo, mas a gente só sabe se está fazendo certo mesmo com o tempo. Isso, com certeza. Então, quando eu vejo paciente hoje que eu fiz procedimento há 10 anos atrás, voltar à clínica hoje com um check-up, eu ver tá tudo ali ok ainda, caramba, eu sei que hoje dura 10 anos. Daqui a 20 anos, dura 20 anos. Então a técnica deu certo, né? Então, a gente começa a validar. A gente fazia de forma, na verdade, empírica, sem saber de fato o que a gente estava entregando, porque o tempo é que faz provar e aprovar quem de fato é comprometido no que faz, né? Isso é massa, Led, porque, tipo, acredito que quebra o tabu de muita gente, né? Porque tem gente que espera a condição ideal para fazer. Vai fazer, decidir. Não, eu só fiz. E no caminho foi fluindo. Eu vou pegar. Quando tu sai da escola, ele pensa em faculdade. Sempre foi odontologia. E por que odontologia? Porque é muito interessante como tu fala assim.
parece que tu vê, lógico, né? Mas assim, a paixão pela odontologia, tu fala muito, assim, chega a boca, parece que é saliva por falar na área da tua área. Mas sempre foi odontologia ou não? Tinha algo antes disso, mas aí surgiu a oportunidade, tu caiu de cabeça. Então, a estrutura da sociedade é muito cruel com a gente pra gente escolher a profissão. A gente é posto a escolher a profissão com 16, 17 anos de idade. Um moleque de 16, 17 não sabe nem o que é da vida ainda. Então, você acaba escolhendo por predileção das matérias da escola, que não tem nada a ver com empresaria, com a parte profissional, não é? Ah, eu sou bom em história, eu vou ser um jornalista, porque é o que pega na segunda fase. Pelo menos Né? na minha época federal tinha primeira e segunda fase, não sei se é ainda assim, mas primeira fase você estudava tudo, e segunda fase você ia para as matérias específicas. Às vezes o cara tinha até um sonho, por exemplo, de ser um engenheiro, mas ele sabia que ele ia se ferrar no cálculo na segunda fase. Ele, não, então não vou ser não. Então muitos profissionais hoje não foram para onde de fato eles queriam por causa do método de validação para você entrar na universidade. E eu era muito bom em física, eu sempre gostei muito de cálculo, de números, e eu queria ser bacharel em física, eu queria ser pesquisador na parte de física. Nada a ver. Nada a ver. Mas na verdade eu sempre tinha, na verdade, um plano B, porque eu sempre quis ser dentista. Só que como tinha a opção de colocar o PE, colocar federal, eu falei, eu vou colocar o PE, na verdade eu tinha necessidade de passar, como eu falei pra vocês. Meus pais não conseguiam me bancar estudando em cursinho, em curso preparatório, pagar uma faculdade particular, nem pensar. Ou eu embarcava na pública, ou já era. Mas Então, dentista, não. então, dentista, não sei. Oxi, vai acordar de Vai- ser dentista. Vai que foi alguma condução realmente Tu não lembra superior. em que momento surgiu a odontologia? Uma inspiração, né? Poxa, é assim. Porque geralmente você se inspira em alguém que veio anterior. Por exemplo, o pai era dentista, um amigo é dentista, e eu não tenho essa referência. Pelo contrário, eu fico muito feliz que eu acabo sendo referência para outras pessoas da família, né? Minha irmã é dentista, mas veio depois de mim. Tenho algumas primas que são dentistas, que vai vindo essa geração aí, depois, acaba por espelho meu, mas eu não sei quem eu espelhei. Então eu até agradeço aí a natureza por ter me conduzido, porque eu sou muito feliz no que eu faço hoje. E agradeço também aos professores de física, porque eu ia fazer bacharel e o professor vai ver. Faça não. Faça não. Primeiro, se você for para a licenciatura, o professor sofre muito. E isso é uma injustiça, porque toda profissão, para se tornar profissão, tem que passar por algum professor. Então devia ser a profissão mais valorizada do mundo. Mas infelizmente a gente sabe que o processo não é assim, né? E se você for fazer bacharel, o pessoal não investe em pesquisa no Brasil, principalmente de física. Se fosse na parte de medicamentos, pode ser até que vá, mas física, esquece, faça não. Meus dois professores de física da escola diziam para eu não fazer, acabei ouvindo. Obrigado por ter falado. Hoje eu tô dentista aqui. Isso é absurdo. Tô dentista não, eu não sou dentista não, eu faço odontologia, eu sou o Rafael. Mas tem poucos estudantes de física no mundo, sabia? Eu lembro na época da escola, ao terceiro ano, né, que começa, vai fazer o quê, né? Após sair da faculdade, da escola, e aí o professor dizia, poucos estudantes fazem física. Poucos, né? Não é à toa que é muito escasso o mercado para contratar professor de física. Muito escasso mesmo. E sobre essa questão de professor sendo desvalorizado, né? Eu, particularmente, eu amo ensinar também. Eu me via como professor. Só que eu acabei não idealizando isso como profissão, justamente por essa desvalorização. E é um absurdo, porque todo mundo, de fato, precisa de um mentor, precisa de um professor, né? E acaba que é abandonada. Mas a gente pode realizar isso aí de outra forma, como eu falei, mesmo no futebol, eu não fui jogador, mas eu trabalho de forma indireta com futebol, e é massa. E eu amo dar aula, eu amo me comunicar. Então isso aqui que a gente tá fazendo aqui, a gente acaba dando um pouquinho de aula para quem tá ouvindo, porque a informação que a gente passa é educação, tá? Eu acredito muito no poder transformador da educação, transformou minha vida, tá? Porque é através da educação que eu construí tudo que eu venho construindo. Tudo que eu venho construindo, desculpa, eu falei longe do microfone. E de fato é a grande virada de chave, a grande poder de ascensão social, é a educação, não tem pra onde não. Pois é, eu amo isso, tipo, eu exerço isso de outras formas. Mas acaba que você hoje em dia é um professor, né? Se a gente for parar para ver a nossa profissão, acaba que a gente ensina ou indiretamente ou diretamente alguém através das redes sociais, através de uma conversa. Porque todo mundo está ali comunicando, ensinando algo novo, né? Para alguém. Agora falando um pouco da trajetória acadêmica em si.
Tipo, vivência faculdade. Eu tô lá dentro da faculdade. Como que foi ainda essa trajetória aí? Esse processo, né? Vocês acham que eu fui o laureado da turma? Não. Por que você não acha? Pelo jeito dele, acho também que não. Assim, não, sei não. É porque ele é muito elétrico, né? Parece que ele é o cara que... Ele é o cara, não é o conversar com o professor, fazer amizade, não pra... Não, na minha cabeça, assim, ele não era o cara de... Não era o nerd da sala, mas o cara desenrolado. Sim, Como você falou do início, assim, Wesley, eu pego as coisas e faço ali e dá certo. Eu acho que você é um cara desenrolado. Você pegava lá as coisas, era aquele aluno que nem é 10 e nem é a média. Não, olha, Bateu, velho, isso aí. nem é uma. A média é 7, é 7,5, 8, e ia lá, velho. Também eu fiz a faculdade todinha sem ir pra final. Entendeu? Tinha um amigo meu que ficou com raiva de mim. Primeiro. Não, tinha um amigo meu que ficava com raiva. Falei, Rafael, só faz tirar onda, só faz brincar, chega na prova, tirar 8. Como é que pode? Rafael estudava em casa. Agora sempre tem aquele professor que fala assim, esse aí, oxi, vai dar certo não. Nasceu. Deu certo, viu? Mas os professores sempre botaram fé em mim. Tanto é que meu TCC, tem lá a comissão julgadora, né, que é pra avaliar. Quando eu olhei, eu falei, oxi, um parceiro meu. Aí os caras faziam assim pra mim, Rafael, não vou nem analisar teu trabalho. Pela tua jornada aqui na clínica, já 10. Aí, Meu viu? TCC foi 10. Meu TCC foi 10, por quê? O relacional é muito importante. E na odontologia, não é só teoria, tem a questão prática também. Então, se eu desenrolar técnico, eu acredito muito em dom. Você perguntou, Rafael, por que tu escolheu a odontologia? Eu não sei, eu acho que foi ela que me escolheu. Porque eu nunca coloquei muita energia para poder dar certo. Eu colocava ali e as coisas aconteciam. Eu sempre tive muita facilidade em fazer um date, muita habilidade manual. E não foi nada muito construído de forma forçada. E aquela, a gente volta para o início, né? Quando tu fala sobre o poder da comunicação. E eu acredito que é de verdade o diferencial de tudo. Porque, tipo, eu sentei aqui para eu ser avaliado, na verdade eu trouxe minha esposa para cá. Ela foi avaliada e ele explicou o conceito de uma cárie, em que é uma cárie como eu nunca tinha visto na minha vida toda. Pô. Eu não falei pra você que eu percebi que eu tinha a língua presa e eu fui olhar o Instagram dele e lá ele dizia meio que uma mini aula. Fazer, eu disse, cara, interessante, não é isso? Então a comunicação, acho que é a primordial para o desenvolvimento do empreendedorismo do seu negócio. Você sabe o que significa a palavra comunicação? Não, na raiz assim. Na raiz. Mas pelo menos no entendimento, o que é comunicar? É passar com clareza o seu conhecimento, para que o outro entenda, né? Acredito que vejo dessa forma. Comunicação é educação com conexão. Comunicação é você passar uma informação, porém você tem que se conectar com a pessoa antes, porque você pode estar passando muita informação E eu tô aqui. e tá voando, não tem interesse, você não puxar o interesse do ouvinte, né? Então, comunicação é isso. Educação com conexão. Primeiro você tem que conectar. Você tá falando com pessoas. Então você conectou, a pessoa tá lá ouvindo, e eu sei, porque na verdade a gente estuda tudo. Eu estudo gestão, não vou nem dizer o tempo aqui que eu vou errar, mas há muito tempo. E eu estudo de tudo, até linguagem corporal. Eu sei que ele tá me dando atenção. O que ele tá expondo a jugular. Jugular é uma vascularização bem importante que no instinto animal dele, ele só expõe quando ele está confortável e está dando atenção. Quando a pessoa não está confortável, ela cruza os braços, que é uma forma de proteção. Então, o corpo fala. Então, na comunicação também, você tem que entender linguagem corporal para ver se você vale a pena você estar conversando. Porque senão você está jogando conversa ao vento, não é? Não está conectado. Então, você percebe muito a conexão do corpo. No olhar, quem não desvia, expor a jugular. Entendeu? Isso, No seu instinto animal, se você tivesse, por exemplo, na época das cavernas, que a gente é muito animal, tá? A gente é muito animal, a gente busca o lóbulo central, que é a parte racional da coisa, mas a gente tem muito sistema límbico, que é a parte emocional da coisa. E no seu instinto, nunca você expor, se tivesse um tigre ali, você morando na caverna ainda, naquela época lá das cavernas. Você ia se esconder, você ia se proteger dentro da caverna assim, buscando abrigo. E o corpo da gente ainda é muito instinto. Então a gente consegue perceber se de fato está conectando para daí de fato gerar uma comunicação assertiva com o cliente. Porque às vezes comunicar não é falar. Isso é nosso. Aí voltando um pouco sobre a fala acadêmica, né? Falasse que é o aluno da média ali e tal, mas tipo assim, a trajetória
de trabalho, tu trabalhasse enquanto fazia faculdade, ou como foi esse O estágio, né? Aquele estágio, eu acho que obrigatório. estagiou, como é que foi assim? Aí quanto tempo a odontologia? 5 anos. 5 anos. Ele falou uma coisa interessante aí. Aquele cara na média, aquele cara amigo de todo mundo. Já fazendo Conhecia. network antes a palavra, de fato, network, eu acho que esse conceito, né, é novo. E aí é massa que tu fez lá na faculdade, porque te faz quem tu é hoje, né? É. Essa troca desde lá do início, eu não quero ser o melhor, porque sempre daquele CDF, quero ser o bonzão, não. Quero estar aqui, bem com todo mundo. Bem com todo mundo, do diretório acadêmico desde o primeiro período, conhecia o pessoal do primeiro ao 10º e participava de calourada, participava de jogos internos, conhecia pessoas, entendeu? Porque isso é importante. Dentro do segmento profissional, porque ali é um microprofissional. São futuros profissionais que estão ali dentro. Então, se você começa a se relacionar de forma de postura também, aquele cara que não quer dar uma desperta em cima do outro, aquele cara que não vai buscar filar. Porque eu sempre estudava, às vezes me dava mal, às vezes me dava bem, mas sempre ali, ó, fazendo o que meus valores mandavam eu fazer. Isso é muito importante, porque eu acho que empreendedorismo, você desenvolver um negócio é construção. No conceito geral, é você construir algo. Então é algo que você começa 1, depois vai 2, 3, 10, 20, 50, se você souber manter aquele negócio. Então, tu meio que já foi construindo algo no período acadêmico e não desvalorizou e desprezou ninguém, né? Não faltou humildade, não Não, e assim, tratou pessoas. então, e aí era de forma bem, na verdade, passiva, nem pensava nisso. Eu acho que, na verdade, era natural, nada forçado, aconteceu. Muito de caráter, né? Não, mas é interessante, tipo, ó, ele tá o tempo todinho, sabe aquele cara que meio que é largadão, assim, tipo, pô, ele tá fluindo. Eu tenho hoje, sei lá, 5 andares mas tipo, foi fluindo, nada foi muito plano. Eu tracei uma meta que só vou parar quando chegar aqui, não, foi fluindo. Na faculdade, a mesma coisa, eu falava, comunicava, estudava e passava. Me informei. Uma pergunta muito importante. Veio dúvida no caminho? Tu se pergunta assim, tipo, será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Será que tô no lugar certo? Boa pergunta. Né? Se vê, eu nem lembro. Se vê, eu nem lembro, né? Até porque eu sou um cara que eu vejo muito rápido a página, tá? Então, eu Tá brinco. pegado, né? Não, e assim, na verdade, a vida é muito rápida e a gente acaba participando dessa loucura. A minha vida é muito ligeira. Você vem aqui na clínica, quando vê já mudou uma coisa, já vai. Eu sou aquele cara inconformado e sempre buscando uma evolução. Então, pode ter vindo dúvidas, sempre acontece, né? Porque a dúvida faz parte do pensamento de tomada de decisão, né? Mas, com certeza, a dúvida, mas nada que veio me travar, nada que deixou. Não. Pegando com base bom gancho aí, esse lance de virar a página. Em que momento tu virou a página? Tu falasse já que pegou a oportunidade com ninguém, né? Mas como foi esse momento que tu fala assim, me informei? Porque estagiou, eu acho, né? A virada que tu começa a estagiar e poxa, Marca, me informei. Tenho dinheiro, não tenho dinheiro, eu tenho 10 mil e vou comprar uma cadeira, alugar uma salinha aqui, tinha caixa suficiente para passar 2, 3 meses, caso desse errado, por exemplo. Como foi essa página assim? Massa, hoje entra o aluno Rafael Freitas, hoje sai o doutor Rafael Freitas. Então, como eu falei, foram 6 meses, né? Pra montar a clínica. Muito curto. Muito curto. Mas, tipo assim, nesses 6 meses já trabalhava, para você entender, eu trabalhava, quando eu me formei, posso até esquecer, viu? Alguns lugares, mas era Morena, Madalena, Escada, Ipojuca, deixa eu lembrar mais, Cabo, trabalhei numa clínica popular aqui no Cabo, logo quando eu me formei. Eram muitos lugares, era loucura. Tinha, na quarta-feira, eu lembro muito disso, eu trabalhava de manhã em Escada, de tarde na Madalena. Minha hora de almoço. Loucura, loucura. Por isso que eu faço. Nada cai do céu, não. Só chuva, viu? Recife, tu teve algo em Recife também. Não tinha, não. Eu não tô falando de ter algo, não. Eu tô falando de trabalhar pros outros nesses 6 meses. Então, de fato, era dirigindo a marmita aqui do lado do carro. Carro todo financiado, que era a única coisa que eu podia fazer no momento. Eu comprei um carro todo financiado para conseguir, de fato, estar em 2 lugares, sempre fazendo cálculo. Poxa, se eu for de forma
de transporte coletivo, eu vou perder pelo menos umas 2, 3 horas para sair de escada para Madalena. Se eu for de carro, eu vou tirar 50 minutos, nessa 1 hora e pouco aqui do 3 passeio, já vai pagando a parcela do carro ao longo do tempo. Vou arriscar. Pau. Manhã, eu não tenho crédito não, mas a senhora tem. E aí? Confia, paga até a última parcela. Confio. Fui lá na Caxangá Veículos, comprei um Classic. Verde era. A corrida verde era. Todo financiado. Parcela R$ 878. Na época era dinheiro isso aí. Muito dinheiro. E tipo assim, se o carro custou, eu lembro que o carro na nota fiscal era 28 mil, eu paguei 50 e poucos mil financiado. Mas aconteceu. Então, de fato, eu não cheguei e tinha grana para montar logo a clínica, ou ninguém chegou e me deu. Eu corri atrás muito, comecei a montar a clínica do jeito que dava, no primeiro andar do comércio da minha família, no centro do Cabo, não era aqui, tá? Era no centro. Numa entradinha, por um bequinho, com um esgoto do lado assim, eu, caramba, tem que resolver isso aqui, porque eu passei de inventário. Então eu já pensava, poxa, minha clínica era limpa, sempre foi. Mas a entrada não conectava, entendeu? Mas eu montei lá, do jeito que dava, a cadeira de dentista, acho que foi R$ 3.000, o raio-x foi 1.500, comprei um autoclave 0 km, mesmo assim, parcelada no cartão, que tinha de limite na época, um ar-condicionado e comecei. Uma funcionária só, que na verdade ela já era minha auxiliar, só que ela era diarista em outra clínica. Eu falei, e aí, Gil, bora? Ela, doutor, e aí? Eu falei, ó, agora não posso começar assinando carteira, não, é só o primeiro mês, só pra poder ver se vai. Depois eu vou pagando, agora eu pago todos os teus direitos, mas como eu não consigo abrir empresa agora, eu não consigo formalizar. Ela, bora. Então vai. Então a gente começou de forma bem... Se eu for olhar o faturamento, eu tenho como conseguir isso aí, procurando no arquivo, porque eu guardo tudo, mas vai ser bem difícil. Mas eu acho que era bem pouquinho faturamento, mas também algo bem enxuto. E assim, Rafael, como é que tu mantinha a clínica? Eu trabalhava lá, mas eu fazia especialidade, porque como eu comecei a fazer logo pós-graduação, logo quando me formei, eu já desenrolava algumas coisas que a maioria dos gente não desenrolava, tratar canal e tal. Então eu começava a prestar serviços especializados já para outras clínicas, entendeu? Nos momentos vagos corria para o meu, só que logo eu fui fazendo essa transição e ficando exclusivo no Freire Centro Odontológico até hoje. Então foi uma transição que não foi assim tão rápida, tá? Mas foi bem estruturada e assim, crescimento contínuo. Fortalecimento baseado nas suas crenças e valores que são inegociáveis. Então isso aí vai acontecendo no crescimento, as pessoas vão percebendo, um indica o outro. Minha família também é muito conhecida aqui na cidade. Meu avô fabricava mesmo sapato, né? Sapateiro. Não, eu conhecia todo mundo, dizia assim, por exemplo, a validação social era muito grande. Não sabia nem se eu era um bom dentista, mas assim, vai lá no neto de Duca, vai. E as pessoas iam, na verdade, porque eu era neto lá do sapateiro, que não sabia nem o que era dente, o meu avô. Mas pela confiança e pelo selo, de fato, familiar, eles sabiam que que eu era uma pessoa que, de fato, ia valorizar, a pessoa não ia com pilantragem, de fato, sempre valorizando cada centavo que a pessoa depositava na minha confiança para entregar algo bom. Então, foi baseado nisso que eu vi uma amiga da minha tia que trabalhava na secretaria, pessoal, minha família, a maioria é professor, secretaria de educação. Aí vai lá no meu sobrinho, aí um tio meu que tinha loja embaixo fazia, vá lá, confie, se você não gostar eu pago. Ele arriscou muita grana. Mas isso é massa, né? Porque acaba que, ela não, a família abraçou a causa e foi dando... Minha avó era viva ainda, desculpa te interromper, minha avó era viva ainda, tanto é que eu vim para esse novo prédio aqui, que é o prédio que eu morava quando criança, quando ela faleceu, porque eu senti muito ali, ter aquela rotina lá, foi durante 5 anos lá, em cima da loja dela, e quando ela faleceu, eu busquei uma nova jornada, até porque os pacientes pediam, porque lá no centro do Cabo é bem ruim de estacionar, e a gente tem que pensar em toda a jornada do paciente, porque ele chega lá, ele vai estacionar o carro, e possa ser que ele não tenha dificuldade de estacionar e seja um entrave dele para sua clínica. Então você tem que imaginar o motivo do cliente, a estratégia. Então eu resolvi descer aqui, hoje eu fico no polo médico do Cabo, na parte mais baixa, no comércio, que tem um pouco mais de disponibilidade de estacionamento. Sempre se preocupando com o ser humano E com a jornada do cliente. Mas a ideia é essa, né? O processo que ele vai fazer até aqui. E minha avó ficava embaixo e dizia assim, vá no meu neto. Será? Aí uma tia minha fez, mas será que ele é bom mesmo, mamãe? Ela fez, ele fez faculdade para ser inteligente, fazer as coisas boas, não foi para ser burro, não. Já era um pouco bruta. E, tipo, todo esse conceito de expertise, de experiência, 13 anos de clínica, tá completando agora, como é que tu poderia conceituar os pilares para se manter uma clínica autossustentável?
se fosse citar assim, alguns pilares, que é primordial Para você, né, aqui na sua clínica, quais são os pilares principais? Amar o próximo como a ti mesmo, clareza nos processos para o paciente entender a necessidade, ele perceber o valor e mostrar para ele que a gente resolve de fato, não é? Então, se você não tem uma empresa que os valores são de fato cuidar do próximo, eu acredito que é muito nisso aí, né? Resolver, como a gente começou o podcast, né? Resolver o problema do outro. Solucionar problemas. Então, o X da questão hoje, onde é que a empresa dá certo ou não, é no quão ela é habilitada, especializada e focada em resolver o problema do outro. Massa. Aí isso é um conceito mais voltado para o cliente, né? Agora, se tu pudesse falar um processo mais burocrático da coisa. Se a gente pudesse trazer assim, um conceito mais burocrático mesmo, tipo a lucratividade ou a importância do registro, sei lá, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Aqui a gente vai estar pincelando algumas coisas, né? Eu estou fazendo o meu lançamento sobre o código da gestão odontológica. Vai ter muita coisa lá, mas quem quiser vai ter que ir me acompanhando. Vou dizer não. Edson falou sobre esse projeto, né? Vou dizer não. Então você, dentista aí que tá assistindo aí, começa a me seguir. Vou começar a dizer algumas palavras que eu tenho certeza que você nunca ouviu. Porque de fato você é bom em restauração e tudo, mas eu tenho muito para te ensinar no que tange a gestão. E, poxa, velho, O cara vai ser mentor de gestão de clínica. clínica, velho. Porque assim, não é baseado de fato no próximo, porque não adianta a gente dar certo só. É o que você Entendeu? falou, né? É passar o conhecimento. Aí você vai estar na posição de professor, né? De mentor. Não é Passar o conhecimento assim, que você tem. a gente bota a régua da odontologia lá em cima, porque, tipo assim, não adianta Rafael, com conhecimento técnico de pessoas, treinar a equipe, entender números, e o dentista lá entregando sua restauração, entendeu? Se eu consigo chegar nele sem ser de forma egoísta e mostrar pra ele que ele pode mais, que ele precisa, não é nem pode, ele precisa de mais, fica todo mundo aqui, ó. É massa. Porque todo mundo eleva. a profissão, né? Exato. E ser dentista, poxa, tá num nível maior. Porque de fato todo mundo percebe valor, porque você tem que gerar, na verdade, autoridade no que você faz e escassez também. Não pode ser muito disponível, porque o próprio mercado ele vai lhe dando um pouco de disponibilidade, porque você é finito, velho. Assim, tem um quadro que a gente. Acho que foi só para completar aqui, tu vai tirar o cara de ser meio que um cara que tá recebendo comissão, né? Porque mesmo que eu seja um dono de clínica e eu esteja preocupado somente com o atendimento, eu nunca vou ser um empresário de sucesso. é fazer ele Então pensar também, né? tirar da caixa, exato. Estourar a bolha dele e fazer ele pensar como um empresário, de fato, como um dono de uma clínica. Por exemplo, tem dentista que fala assim, tu cobra quanto uma restauração? Ah, sei lá, 150. Por quê? Não sei, porque fulano cobra com isso. Fica assim, meu irmão, como é a tua precificação? Por exemplo, você que tem uma clínica odontológica que só tem um funcionário, não pode pensar igual a mim que eu tenho 9 colaboradores fora os indiretos que trabalham aqui na clínica. Uma clínica mais robusta, ela tem mais custo de hora clínica. Então você tem que saber todo uma construção financeira para chegar no seu número, para ser justo, né, também com o cliente. Então você que tá aí, né, que é dentista, estudante, fica ligado aí, 13 anos, numa clínica de luxo, viu, galera, que é a maior do campo. Ser mentorado por esse cara é uma bagagem muito boa, né? Tem um quadro que a gente chama de Quando Café. É aquela. Você já lançou um vídeo, lembra lá no Instagram, e aí as pessoas vão lá, interagem, perguntam. E a gente tem 3 perguntas. Quero até agradecer a todo mundo lá que participou. Das perguntas que a gente teve, só são 3. E aí, Cibele Monteiro perguntou o seguinte: como foi o início da sua jornada e o que te motivou a continuar? O início da minha jornada empresarial odontológica, como eu já falei aqui, foi... Tinha um primeiro andar disponível na minha família lá. Eu tinha vontade de começar minha jornada odontológica, empreender. Meti a cara e fui. Só vai, né? Só vai. E no meio do jogo a gente vai resolvendo o problema, aprendendo com eles, corrigindo. Porque gestão é muito isso. Testar rápido, corrigir rápido
se precisar, né? Mudar as coisas. Mudar e vai e volta, aqui não deu certo, mas aqui vai, aqui não flui. Então é muito volátil, muito mutável gestão. Então desde sempre eu entendi isso. Eu não forçava, não deu certo, mas bora sim, bora. Não deu certo, mas por que não deu certo? Muda, recua, vai por aqui, testa isso. Então, meu início foi só vai. Gabriel Rodrigues, doutor, desde que idade você empreende? Desde menino, desde criança. Ó, pra você ter ideia. A lágrima. Não, pra você ter ideia, tem um episódio que minha família conta, eu não tenho lembrança nisso aí, de vender mão de salgadinho na escola. Não sei. Uma metade R$10, 2,4. Quem é da década de 90 aí vai entender. Existia um tazo dentro do salgadinho. Sim, isso eu peguei. Então veja o pensamento de uma criança que queria colecionar tazo. Minha família não podia comprar vários salgadinhos por alguns motivos financeiros e também que não é um alimento que é legal, né? Então minha mãe comprava um pacote de salgadinho daquele chamado sortido, que vinha cada um dos Elma Chips lá dentro e cada um vinha um tazo. Eram 5 que vinha no pacote, exatamente da escola, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E o que é que Rafael fazia para poder completar a coleção? Os amigos faziam, Rafael, me dá um pouquinho de salgadinho. Eu dizia, uma mão de salgadinho de 10 centavos. Não, vai, eu quero. Eu tirava o tazo de dentro, nesse salgadinho, que o salgadinho também custava 50 centavos. Eu vendia 5 mãos, já ganhava o dinheiro para comprar outro salgadinho. 5 mãos. Comia o resto do salgadinho, e no outro pacote que eu comprava com o dinheiro do lucro, eu já ganhava outro tazo. Minha grana era tazo. Então, na verdade, se Rafael empreendeu quando? Não sei, eu acho que foi no salgadinho, velho. Vendia as mãos, comia, comprava outro. E ganhava 2 tazos e tinha outro inteiro. A ideia é o tazo, tem que ganhar o tazo. Aí descobriram isso, foram falar pra minha mãe e minha mãe reclamou. Eita, já começou a não oprimir o empreendedor. Aí os tazos que eu conseguia, eu ia no bafo pra poder tentar tirar o resto, né? Pra encerrar a última pergunta, né? É muito caro abrir uma clínica. Depende da estrutura, depende de como você tá, depende do que é que você vai colocar dentro. Entendeu? Depende, é variável. Essa foi de música aula 10. Obrigado, galera. Música aula 10, depende, viu? A minha clínica aqui, meu amigo ou minha amiga, não sei, música aula aí, é lapada, viu? Eu tenho equipamento aqui que passa de 300 mil reais. É loucura. Isso aí. É porque isso aqui também já é de luxo, né? Já é uma clínica... Não é nem luxo, é pela tecnologia envolvida, entendeu? Porque eu acredito, luxo muito tá no detalhe. Na verdade, quando a gente bota uma clínica mais robusta, tecnológica, agora sim, não é que o equipamento ele custa isso e Rafael vai lá e compra para dizer que tem. Não. Aí faz uma análise de mercado com aquele equipamento vai se pagar. O que é que ele vai mudar na rotina da clínica para poder ele valer de fato sair e valer o investimento? Tá? Também, o ideal é entregar um bom resultado, né? Também tem isso, né? De fato. Porque a odontologia, se a gente for para a parte tradicional, ela é muito artesanal. Você vai lá fazer um dente, ali é a mão de um artesão. Né? Até tem uma oração de dentista que diz assim, que ele tem que ter a mão de um artesão e a paciência de um monge, né? Porque a gente trabalha numa profissão que, de fato, é um entrave social. Muitas pessoas têm medo de dentista. Então, a gente tem que ter toda uma maestria para conduzir essa situação e o paciente ter um novo olhar para a gente. E quando a gente coloca a tecnologia, a gente consegue escalar um pouco sem perder qualidade. Pegando isso como base e falar sobre ideia, o rapaz já perguntou com relação ao valor de uma clínica. Eu sei que é complicado. Eu vou jogar para você uma pergunta desafiadora, muito desafiadora. O cara empreender desde o tazo, né? Desde a mão lá, salgadeiro. Então isso é fácil. Tá no mercado já há 13 anos, não é isso? E aí, vamos com tua experiência de hoje. Se eu te desse R$2.000, tirando o clínico do Tom. Esqueça dentista, mas vamos esquecer o doutor Rafael Freitas. E aí, eu vou te dar R$2.000 hoje para você empreender, abrir um negócio. O que você faria com R$2.000? Com a sua expertise hoje, tá? Lembrando que hoje você é um cara experiente, um empresário de 3 anos aí no ramo. Rapidinho, na verdade, dinheiro é muita emoção, tá? Existe um estudo, na verdade, do estudioso de comportamento humano, que diz que se pegar toda a riqueza de uma sociedade e dividir igualitária por todo mundo do mundo, depois de 10 anos, as pessoas que de fato eram pobres continuariam sendo pobres e a fortuna voltava para os grandes pensadores, porque é muito mente. Então eu te digo que eu já comecei uma empresa sem dinheiro, velho. Quanto mais com 2.000 contos. 2.000 contos é muito dinheiro, velho. Sabe o que eu faria? Primeiro eu entender um negócio que teria uma margem de lucro, que eu conseguisse fazer um reinvestimento para poder aumentar esse montante, aumentar o crescimento de forma
progressão geométrica mesmo, escalonar, e que me vendesse por consignada. Digamos que existe uma empresa de caneca dessa aqui, do Café com Network, que eu sei que a margem de lucro dela eu conseguia dobrar 100%, digamos que ela comprasse por 10, eu conseguisse vender por 20, e tivesse uma fábrica lá com estoque disponível, doida para me dizer assim: Rafael, toma 5.000 canecas e tu tem 60 dias para pagar, porque Rafael gosta de sair, né? Emoção. Eu pegava esses R$2.000, não botava nada em caneca, botava em marketing. Boa. Os R$2.000 em marketing, tráfego, tudo, Vendia para rápido. poder vender as canecas. E Entendeu? 60 dias para pagar. Acabou, assim. Então, eu buscaria esse mercado aí, com R$2.000, tinha certeza. Rafael subiria de novo. E Rafael começou a clínica odontológica, o amigo que perguntou aí música, alguma coisa aí, que eu não vou lembrar agora. Eu comecei a clínica, meu irmão, com uma cadeira de 2.500, um raio-x de 1.500, dá 4.000, um autoclave que na época era 3.000, 7.000 conto, um ar-condicionado, acho que era 1.500. Eu acho que eu não gastei 20.000 para montar minha E clínica. é uma clínica, né? Mas não era uma clínica, porque foi quando eu comecei, né? Mas tem que frisar o que ele falou no começo, né? Ele fez assim: eu não sou dentista, eu sou Rafael. Então, independente dele hoje estar na posição que ele está hoje, se amanhã, sei lá, acabou a clínica, Rafael Freitas ia surgir de alguma outra maneira. E E aí é onde a gente volta sobre entender porque ele nunca teve isso. Ele se questionou: será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Porque tá muito atrelado à tua identidade. Isso. Dizer assim, qualquer coisa que eu faço tá certa. Eu não sou odontologia. E eu falo pra minha equipe, toda reunião, eu faço, eu faço odontologia, viu? Mas eu posso vender pizza. Eu posso vender remédio, eu posso vender camisa, eu posso vender qualquer coisa, velho. Porque eu me comunico. E assim, entenda que é uma venda passiva, porque a gente acaba vendendo sem querer vender. É a melhor venda. Essa mulher é a vida qualificada, porque você faz a pessoa perceber valor em você. Então, a pessoa que quer comprar, muitas vezes aqui o paciente ele chega querendo comprar de mim, não querendo vender ele. E a partir do momento que isso aí mudar de patamar, eu acho que entra numa crise existencial. Porque eu controlo muito até meu setor comercial, minha clínica é clínica estruturada, tem setor comercial. Mas eu digo, meninas, não forcem venda. Porque começa a perder todo o encanto que o Freitas Centro Odontológico busca ter. Que de fato é cuidar das pessoas. Porque eu acredito muito que quem se apega ao financeiro, por ele vai se embora. Entendeu? Aí tem que se apegar às pessoas, ter princípios e valores. Dinheiro, infelizmente, é necessário. Sim, paga Entendeu? Paga as contas, mas se você foca no dinheiro e esquece o processo, seus princípios e valores, você não tem longevidade, né? Quando eu falo de uma clínica de 13 anos, é porque, na verdade, quanto mais você desdenha o financeiro, mais ele vem. Porque, na verdade, você não está focado nele e o cliente ele percebe isso. A partir do momento que você vem aqui na clínica e eu mostro para você que eu estou preocupado com você, com sua condição odontológica e estou disposto a resolver, eu não falei em dinheiro. E aí, ele vai pagar, velho. Vai pagar 10.000 sem nem pensar no valor, e sim na solução. E assim, quanto mais a gente cresce, porque tipo assim, eu sempre falo, quando eu precisei, não tô dizendo que eu não preciso não, pessoal, entenda, tá? Mas assim, quando eu tinha de fato que ter aquela grana para poder pagar o cartão, eu nunca valorizei dinheiro. Nunca priorizou. Tipo assim, vou fazer um processo aqui de todo jeito. Nunca valorizei dinheiro, porque não tô falando que o dinheiro não dignifica, né? Porque na verdade o dinheiro é uma forma de a gente metrificar as coisas e crescer. Porque de fato eu reinvisto na clínica, eu reinvisto, por isso que a clínica é desse jeito, não é? Mas como eu nunca foquei no financeiro e sim no processo, é aquela pirâmide que eu falei no início. Eu não sou dentista, eu sou Rafael Freitas, eu faço odontologia e digamos que a ponta do iceberg é eu tenho sucesso. Sim. Entendeu? Mas a base ali, A base é fortalecida. O sucesso é consequência. Se você mede sucesso com grana, dinheiro na conta, é lá em cima. Se eu boto o dinheiro na base e Rafael lá em cima, não se sustenta, brother. Então a ideia é essa aí. E por isso tem muita gente que cai, né? Porque inverte esse Inverte e a pirâmide. fica assim, né? E aí ela fica apoiada bem. O seu ser tem que ser mais forte do que o que você tem. Agora, o último quadro do Café com Network se chama Café Expresso. É um bate-bola. Eu vou fazer uma pergunta, tu vai responder. Mas pode ter mais café? Pode. Deve, né? Deve ter café. Aí, o que é que acontece, Rafa? É literalmente o que vier na cabeça. E bate-bola mesmo. Rápido, não pode... Não pense em outro, não, Olha que eu vou fazer fluxo de consciência, né? Vai dar errado. Tem que ser bate-bola pesado para poder dar certo aqui o quadro.
É o café expresso. Apertou no botãozinho, ele sai. Na hora. Beleza? Pronto? Tá pronta? Tomou o café? Tomei. Vamos lá. Um momento. Tá pensando. É que tem que ser rápido, né? Tem que... A cabeça. Um momento. Nascimento do meu primeiro filho. Um arrependimento. Não ter começado antes. Uma inspiração ou referência. Joel J. Um foco. Exercício. Família. Um só é. E exercício. Família. Família. Próximo projeto, sonho. Vender minha gestão pro Brasil inteiro, para as pessoas replicarem a odontologia magnífica. O mundo inteiro, né? Quem quiser traduzir, eu tô vendendo pro mundo inteiro. É isso. Um filme. Eu não sou muito desse filme, não. Uma frase... Titanic, pra não dizer que eu não sei. Titanic. Uma frase motivacional. Faça o melhor que você pode, na condição que você tem, até ter condição melhor para fazer melhor ainda. Busque sempre condição melhor, porque as pessoas merecem e precisam do seu melhor. E Rafa resume isso, pelo que eu entendi, né? Faça o que você tem. E com maestria, né? E com maestria também, né? Uma empresa. Freitas Centro Odontológico. Ele me assustaram agora, né? Uma música. Clareou. Ali de quem? Não lembro de quem é. Eu gosto muito da versão de Diogo Nogueira. Beleza. Uma alegria. Esporte sendo campeão. Até botar pra tomar não. Outro não. É, fazer o quê? Agora um adulto. A perca do meu pai e da minha avó. Foram duas bem... E por último, que eu acho que eu já sei a resposta, um livro. Sei, O Milagre da Manhã. Foi? Mas peraí, não pode acabar o podcast sem eu falar da minha esposa, não. Não, calma. Falem não, não, que... E o pior que eu ia... Não, e o pior, que lá no começo... Eu não consegui falar do meu filho, dos meus filhos. Não, no começo, eu ia perguntar assim, Rafael, eu sei que a gente falou sobre a escola, faculdade, mas nesse processo, lá no início, quando tu estava na faculdade e nessa transição de empreender, em que momento o Rafael era pai? Ele conheceu Darlene, né? Era pai, era marido. Porque Na trajetória. a gente sabe que no início é muito complicado. Eu sou pai também, eu tenho uma filha. E aí a gente tá no início desse projeto, tá no início também do empreendedorismo. E aí pra gente dar conta, eu particularmente, dar conta de ser um bom pai, um bom marido, um bom empresário, é muito complicado. No teu caso, já que tu ficava aí em várias cidades diferentes para empreender e estudar, como era esse lance com tua esposa e teus filhos? Como eles vieram também, né? Darlene surgiu em que momento? Teu primeiro filho em que momento? Então, minha esposa, eu brinco que ela comprou o projeto na planta. É igual você comprar um apartamento sem nem ter uma estaca, não é? Não tinha nem uma percepção. Não, nem de ser dentista, porque eu tô com ela há 20 anos, então eu tava na escola ainda. Comprou na planta. Primeiro ele comprou na planta. Vai comprar na planta, a gente tem um projeto. Não, enfim, ela comprou da planta sem saber nem onde é o terreno. Só comprou, né? Então, 20 anos é muito tempo. 20 anos, Eu tenho 36, eu tinha 16 e ela ia fazer 15 anos. Mas igual é minha esposa também, eu tô há 14 com minha esposa, comecei com 15. Estamos muito já. Então, de fato, ela participou de todo o projeto, né? De um ano de abdicação, que eu passava quase sem ver ela, estudando mais de 13 horas por dia para passar no vestibular. Então, sempre foi loucura, né? Então, de fato, ela faz parte da equipe. Ela trabalhava no banco por 9 anos e ela largou tudo para empreender junto aqui na clínica. Largou tudo mesmo, ela pediu demissão, né? Todos os 9 anos dela, ela jogou pro lado e também embarcou nesse projeto que eu sempre falo para ela que é nosso. Eu queria que ela tivesse essa percepção aí, porque eu coloco muita energia porque eu sou energia, mas ela é razão, porque às vezes eu sou muito emoção. É um complemento. Ela é razão. Eu sou muita emoção, eu sou um cara destemido, meto a cara. Pô, sempre deu certo, porque não vai dar agora? E vamos embora, aí eu viajo muito e ela puxa pra razão. E
Eu agradeço a Deus por ela ter acreditado em mim. E é loucura, acho que conviver comigo não é fácil. Ela faz, qual é a invenção agora? Eu acho que não me surpreende mais em nada. Aí tu chega com um Fusca aqui em casa, Do nada. daqui a pouco chega com outro Fusca, daqui a pouco 3 Fuscas, aquário. Esse aquário aqui é pra manter aqui na clínica, mas o meu hobby é aquarismo marinho. Todo mundo sabe que é ter um mar dentro de casa, com maresia, derrubando água. É loucura. Então, eu acho que conviver comigo não é fácil, mas eu acredito que o imprevisível também é valorizado, né? Eu sou imprevisível. Então a família é um pilar muito importante na construção de qualquer jornada. Quando você perguntou uma pessoa inspiradora desse JJ, porque os valores dele são os meus, que é família, saúde, trabalho e não inverta a ordem. Então, tem que valorizar sua família, seus filhos, porque é o seu porto seguro, é onde você vai voltar, seja na angústia ou seja na alegria. Saúde, porque você tem que estar bem consigo mesmo para poder evoluir no trabalho. E trabalho, velho. Porque se a gente vive focado no trabalho apenas e não tem a saúde mental, emocional, às vezes o cara tá correndo demais. Eu trabalho 15 horas por dia. Meu irmão, porque você pode trabalhar 6 de forma mais assertiva e ter tempo para todo mundo. Porque às vezes você é assim, Rafael, como é que você arruma tempo? Arrumo. Porque a gente se organiza de acordo com o momento. Então é baseado nisso. Saúde, família e trabalho. Então, saúde, por que saúde primeiro, não família? Porque para você tratar bem as pessoas, para você cuidar das pessoas, você tem que estar bem. Isso é verdade. Quando você pega um avião e a aeromoça diz assim, em caso de despressurização da aeronave, máscaras cairão, primeiro coloque em você para depois colocar no próximo. Porque você tem que estar respirando, irmão, para poder conseguir cuidar do próximo. Você tem que estar bem, você tem que estar correndo pra caramba, você tem que estar se exercitando, você tem que estar se alimentando bem, dormindo bem. Foi mais 4 da manhã, mas eu durmo bem. Minha esposa disse quando ela, Rafael, você que já dormiu, foi? Eu durmo, velho. Apaga, né? Apago e de fato descanso e acordo no outro dia todo disposto. Se de fato eu fujo da rotina, porque eu sou um cara que me cobro muito, porque quem é atleta se cobra muito. Faz assim, Rafael, tu fosse dormir 2 da manhã, como é que tu consegue acordar pra correr? Eu falei, tem que assumir a minha consequência porque eu fui dormir 2 da manhã. Porque meu compromisso com o meu milagre da manhã é inegociável. Domingo é domingo. Domingo é domingo. Muito forte. É engraçado que tipo, se a gente mudar a ordem, né? Tipo, tem gente que bota trabalho primeiro, depois a família e depois a saúde. Aí o cara lá Aí tá você robusto e infartou. Pois é. Cresce financeiramente, tem expectativa de poder ter tempo com a família, quando vê, perde tudo. Perdeu, passou, velho. Os filhos cresceram. Eu tô com um filho aí que tem 6 anos de idade, gigante. Eu fiz, como é que passou 6 anos tão rápido? E olha que eu me sinto presente. Eu me sinto presente, porque eu acredito muito no 80-20. Se eu tenho 20% só de tempo lá, eu vou ser 80% presente lá com o filho. Pra poder criar memória afetiva, criar feeling, porque as pessoas precisam disso. E expectativa assim pro futuro, projetos sociais e tal, tu tem alguma ideia? Então, eu acredito muito que tudo que eu tenho foi a odontologia que me deu, e é através dela que eu busco transformar a vida das pessoas, tá? Odontologicamente falando. E também socialmente eu me sinto no dever de cuidar das pessoas, que é um valor cristão aí de fato de partilha, tá? Tem um selo social nosso chamado Freitas pelo Bem, ele tá na gaveta. Tá na gaveta. Não, tá na gaveta ele, a gente já desenvolveu no início, só que infelizmente as pessoas confundem muito cuidar do próximo com politicagem. E eu comecei a fazer isso de forma, na verdade, passiva, ajudando algumas comunidades, sem mostrar, porque eu acredito muito no valor cristão que diz assim, o que a mão direita dá, a esquerda não pode saber. Entendeu? É o doar ao próximo sem esperar uma devolutiva. E como é esse? Só que começou o zoom de Rafael vai sair vereador, Rafael vai sair prefeito. Mas nunca foi um objetivo meu, porque eu acredito que eu posso impactar socialmente mais as pessoas de outra maneira. E mais, porque depende da minha energia. Quando você se envolve na política, você depende de aprovação, de apoios. Você não depende dessa energia, eu dependo da minha energia. E se todo empresário soubesse o poder que ele tem, transformador social, a gente é que manda na sociedade, a gente que emprega. População economicamente ativa, 78% está em serviços e comércio, varejo.
Então, nós, empresários, é que mandamos no Brasil. A gente tem que entender isso. Os políticos, eles criam leis, eles vão tentar modular, botar imposto para a gente pagar, mas a gente vai lá e trabalha mais e paga imposto, emprega a gente, cuida de pessoas, porque, de fato, é isso que vale a pena na vida. Então, baseado nisso, eu vou tirar da gaveta. Estou esperando o momento ideal para criar, de fato, um projeto para tirar as crianças da marginalidade, da entretenimento, trazer curso profissionalizante, para não dar, de fato, peixe, e sim a vara para a pessoa ir lá pescar, como, de fato, um dia aconteceu comigo. Eu recebi a vara da odontologia, eu vou pescando todo dia lá, ó. Não chega peixe para mim, não. Na verdade, chega o paciente, eu tenho que jogar a iscazinha, botar uma iscazinha atrativa para, de fato, o peixe vir, né? Não, mas Que é a função do mar. se você jogou lá atrás, tá pescando peixe hoje, que lá atrás você jogou a vara e tá vindo aos poucos. Né? Então, mas me deram a vara, que foi a profissão. Sim. Entendeu? Então, a educação, de fato, eu repito aqui no final do podcast, o poder transformador da educação. A educação que eu falo não é só estudo, não. A educação é educação comportamental, de fato, algum conhecimento técnico que as pessoas possam usar, tá? Para que elas, de fato, mudem a vida delas, tá? E de forma capacitada, porque às vezes o sistema público dá curso de soldador. Mas o cara tem que se empregar numa empresa que só tem 2 vagas, só que deu um curso para 200 pessoas. Aí fica a galera robusta tecnicamente e sem oportunidade, entendeu? Então, de fato, estimular profissões que o cara possa ser liberal, velho. Que ele possa só depender da energia dele para ele dar certo. E capacitar ele, porque não é só saber fazer, tem que saber gerir toda a sua gestão de profissão para poder crescer. A galera tá em droga e tal por causa da facilidade, né? Da disponibilidade ali. É isso. Pessoal, estamos chegando ao fim. É com a tristeza, mas, né, vamos encerrar. Mas antes, a gente quer te pedir uma coisa. Se você hoje pudesse olhar pro Rafael lá de trás, lá do iniciozinho, eu quero deixar para ele uma mensagem. Agora, olhando naquela câmera ali, ó. Imagina que isso aqui é Rafael de lá de trás, tá? E aí Tem que ser aquela mensagem. mensagem Quase. Sacou? que ele tá vendo tu lá. Eu não te disse, moleque. Eita, eu vou chorar. Mas essa ideia é tirar... Eu não posso chorar, não, porque eu sou muito emotivo. Quem me sabe, acho que eu cheguei até aqui sem chorar, já é um desafio. Mas eu não te disse que tu dá certo. Acredite. Acreditou um dia e hoje eu tô aqui. E eu digo pro Rafael de hoje, muita coisa virá, tá? Eu não acredito em presente, tá? Porque o presente ele é muito momentâneo e essa palavra que eu falei presente, ela já passou, já virou passado. E eu falo que a gente aprende um passado e acredita no futuro. Então, eu agradeço ao Rafael do passado. Eita. Eu acredito muito nele, eu agradeço. É isso. Esse é o momento. Pode falar. Esse é o momento. Isso é muito forte e inspirador pra ele, mãe. Eu agradeço muito a Rafael do passado pelo momento de estudo. 13 horas. Sempre ser aquele cara competitivo. Sempre ser aquele cara inconformado. Porque quando a gente se conforma, a gente acaba se estabilizando. Era, vamos dizer, Rafael, vai para um curso. Estabilidade. Vai para um curso, Rafael. Eu quero empreender. Eu gosto da dificuldade, eu gosto do risco. Eu dizia isso lá atrás. E hoje está aqui o risco calculado e que deu certo. Errar a gente vai sempre. Mas o importante é que a gente acerte mais do que erre. Então, obrigado, Rafael. Esse é Rafael do passado mexe comigo. E é merecido. Algo muito pessoal, Rafael. Sai daqui hoje, o Wesley, muito seu fã, cara. Eu via muito Rafael Doutor, através de Icaro, que é esse contador. E eu dizia, caramba, quem é esse Rafael que Icaro Doutor fala? E hoje ouvindo assim, o Rafael agitado, o Rafael família, o Rafael que sofreu lá no começo. E tá aqui, parabéns, cara. Parabéns mesmo, viu? Obrigado, meu irmão. É sobre isso, Rafa. Obrigado pela verdade. Porque o conceito do podcast é justamente esse: mostrar o ser humano que tem sentimentos, que chora, que tem expectativa, tem sonhos, porque às vezes as pessoas só vê o dono do negócio que ganha muito dinheiro. Sabe que Tá ganhando dinheiro em cima da bom, sabe o que é sonho? Sabe Sabe o que é sonho? É um sucesso antecipado que só você vê.
Porque você sabe o quanto você vai botar energia para chegar lá na frente. Porque se você tem metas inegociáveis e claras, eu vou chegar lá. Ah, pô, não sei não, mas eu vou chegar lá. É muito fácil hoje ver Rafael, depois de ter construído isso que construiu, mas não sabe as noites de sono que teve, o quanto foi difícil a nível familiar, o quanto teus filhos pagaram o preço de ausência às vezes, ou até coisas que aconteceram. E é sobre isso. Parabéns de verdade, meu irmão. Mas eu sou mais fã ainda do que eu já era. A gente é um privilégio poder entrevistar. Iniciamos bem. E eu desejo que todo mundo participe e veja esse podcast, porque eu tenho certeza que você transforma. E assim, eu fico muito honrado em ter sido o number one, número 1, episódio 0000001. Mas aqui eu quero voltar no episódio 100. Tá fechado. Viu? Por que 100? Não, porque deu vontade de dizer que é 100 e eu acredito muito que daqui pra lá muita coisa vai acontecer. Vocês vão chegar de fato. Se vocês não mudarem os seus princípios e valores, vocês vão chegar onde vocês já visualizam no sonho de vocês. Entendeu? Clareza, né? Poxa, iniciar com você hoje mostrou de fato por que o projeto, né? E aí falaram isso mesmo. Agora, pera aí, vocês vão fazer quantos episódios por mês? Você já tem claro isso? A ideia é dois por mês. Pra chegar no 100, eu vou ter que viver 100 anos. Vamos recalcular a rota aí. Não, vamos chegar, mas a ideia é ser muito acelerar. Vamos recalcular a rota aí, porque eu disse 100, 2 por mês, 50. A gente tá no momento do Rafael pegando dinheiro emprestado, cartão. Tá no início dessa oportunidade. Não, aí já foi loucura, viu? Eu até brinco que eu sempre, porque pra você pensar grande, você também tem que andar com pessoas grandes, né? Então, eu já ia pra congresso em São Paulo, mesmo com crédito no cartão de R$1.000, R$2.000, e chegava assim, depois sempre tem a questão do cofre, da parte de você fazer network, né? E eu ia lá no restaurante lá, a galera passa no cartão, mas eu disse, eu vou passar o cartão, será que vai passar, Jesus? Eu já passei por isso muito. Já passei momentos de tipo. E não existia Pix, não. Então, eu já consegui. Participei de momentos que eu fui pra viagens só com a passagem de ida. E na hora de volta, eu passar o cartão já sem limite, zerado. E ficar lá negativo, não sei como. Apareceu no limite emergencial do nada e meu cartão apresentar, tipo, na fatura, menos R$500. Eu nunca vi isso na minha vida, mas aconteceu. Então, galera, obrigado aí pela audiência, de verdade, sobre isso, Rafa. A gente tá investindo pesado. E a gente confia muito no projeto, não é? Sim, com certeza. A gente tá, de verdade, assim, comprometido. A galera da Oxa aí, gratidão pela entrega também, tá nos ajudando. Turma do Instagram, do YouTube, muito obrigado por nos acompanhar. Segue nosso canal, não esquece, porque a gente vai trazer aqui pessoas incríveis. Nível Rafael. E não esquece de indicar para amigos, né? Compartilhar, porque esse podcast aqui com certeza será um sucesso no mundo dos negócios. Show de bola. Curte aí e nos acompanha. Valeu. Obrigadão, pessoal. Valeu. Um abraço. Vem tomar café com o Network. Vem tomar café com o Network. Bora. Vamos fazer um brinde aqui. Pensa.